Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos, pela expositora Jornete Melo, do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Olá, meus irmãos, nós vamos fazer a nossa prece inicial para começar o nosso estudo. Mestre Jesus, nós te agradecemos mais uma vez a bendita misericórdia que recebemos, Senhor, de podermos mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome para estudar o Teu Evangelho. Derrama sobre nós a Tua paz, a Tua bênção, a tua misericórdia, Senhor, para que entendamos de verdade o que é ser misericordioso e podemos colocar essa virtude em prática nas nossas vidas e principalmente, Senhor Jesus, em relação ao nosso próximo. Abençoa toda a humanidade encarnada e desencarnada e se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Essa palavra é uma palavra que tem origem no latim, a palavra latim, que é miserere, que é ter compaixão, e cordis, que vem do coração. Então, é ter compaixão do coração. É um sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. É aquele sentimento que a gente tem de amor ao nosso próximo, mas amor verdadeiro, pelo que ele está sofrendo. É me colocar realmente no lugar do outro e sentir a dor que ele sente, que era exatamente uma das grandes virtudes do Cristo. Ele conseguia se colocar sempre no lugar do outro. Abrir todo o nosso ser, todos os nossos poros, né? Toda a nossa existência, a nossa vida, para fazer o bem pelo bem, para praticar o amor pelo amor, para agir com pacificação, porque quem é misericordioso é brando e é pacífico. Quem é misericordioso sabe perdoar. Quem é misericordioso age sempre no bem, pelo bem e para o bem. É alguém que já reconhece que não vai ter os louros aqui na terra, mas que sabe que fazer o bem pelo bem, que fazer o bem é bom, como disse Hélio Berrondo, da Rádio Rio de Janeiro, ele se sente pleno, feliz, realizado. Porque esse é o sentimento que nós temos quando a gente consegue fazer o bem ao nosso próximo. E esse é o sentimento que gera a misericórdia. Porque a misericórdia ela vai fazer com que haja perdão, vai fazer com que haja indulgência, que a indulgência é a disposição para perdoar culpas sem nenhum problema, seja a situação que for. Desde um assassinato até uma coisa, qualquer culpa, qualquer uma. A gente consegue entender e se colocar no lugar do outro e orar por ele e pedir a Deus que, como diz o Geraldo de Aquino na oração da Ave Maria, né? Ainda fala: Senhora, se nesse momento alguém está saindo da sua casa com a intenção de fazer praticar uma prática não boa, né? Uma prática que vai prejudicar alguém, que ele possa lembrar da mãe. Olha que coisa linda, a lembrança da nossa mãe faz com que a gente volte à infância. E voltando à infância, a gente lembra de carinho, de aconchego, de solidariedade, de paz, de serenidade, de brandura, né? Então, ele faz com que essa criatura, se lembrando da mãe, ela faça esse retrospecto e volte para casa e não cometa mais nenhum ato que possa prejudicar os seus irmãos. Então, meus irmãos, ser misericordioso
é ter compaixão, ter dó. Não aquela dó de, que dó de você, não é isso. Mas é uma dó que faz com que eu sinta a dor do outro. Eu vou me colocar no lugar dele. Eu vou sentir a sua dor. Eu vou me solidarizar com você. Eu vou ser solidário contigo. Eu vou ser um com você. Eu vou ser seu irmão. Independente do ato que a pessoa tenha cometido. Porque nenhum de nós pode julgar ninguém. Nem Jesus julgou. Quando a mulher adúltera foi largada aos seus pés, ele esperou que todos falassem, ele ouviu. E só depois que ele ouviu, ele falou: quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E as pedras foram caindo. Porque ele teve compaixão, não só daqueles homens, né, que apesar das suas idades estavam ali julgando uma pessoa por um ato que ela não praticou sozinha, como ele estava tendo compaixão daquele que adulterou junto com ela, que poderia estar presente ali, e teve compaixão dela e perguntou: ninguém te convidando? Não, Senhor, então eu também não te condeno. Vá e não tornes a fazer outra vez. Então a misericórdia, ela abre para nós um leque muito grande, porque a gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a ser brando e pacífico. A gente tem que aprender a se reconciliar com os adversários, né? Antes que a gente vá colocar a nossa oferta no altar. A gente precisa fazer o sacrifício mais agradável a Deus, né? Que a gente está com o nosso coração tranquilo, sereno, para servir ao nosso Pai, para servir a Jesus, para nos melhorar com bastante serenidade, com bastante tranquilidade. A gente não julga ninguém, né? Então esse capítulo aqui, ele vem falando, vem pontuando situações que todos nós precisamos prestar atenção para melhorar. Porque nós vamos alcançar a misericórdia quando a gente fizer isso. Olha, perdoe para que o Pai vos perdoe. O perdão, meus irmãos, é divino. Perdoar é estar em graça. É você não jogar lixo para sua mochila, para dentro de você ou para trás. Quem não perdoa vai acumulando lixo. Quem não perdoa guarda mágoa, guarda rancor, guarda... Para que guardar isso, quando o perdão pode te libertar de tudo isso? Basta que você entenda que todos nós estamos num planeta de provas e expiações, que aqui ninguém é perfeito. Perfeito que passou pela terra foi Jesus. Passou, deixou uma série de ensinamentos que nós até hoje ainda precisamos entender. Então, o perdão é uma questão que a gente precisa também trabalhar sempre e constantemente. No nosso lar, começa esse exercício. Todos esses exercícios que Jesus nos ensina começam dentro de nós, no nosso lar. Começa a partir de mim, com as pessoas que convivem comigo, na minha casa religiosa, no meu círculo de amizades. Quando eu procuro entender, quando às vezes a pessoa me fala uma coisa que eu não gosto muito, mas que eu preciso compreender e tirar dali ensinamentos preciosos para mim mesma. Senão eu não consigo alcançar essa misericórdia divina. Eu só vou querer receber a misericórdia, mas não vou querer ser misericordioso. E aí? Eu preciso ser misericordioso para receber a misericórdia divina. E daqui a pouquinho nós vamos ver isso daí. Então, olha, a gente se perdoa, a gente se reconcilia. A gente volta rápido e pede desculpa. Se não tiver como diz o Dr. Bezerra, se a gente não conseguir perdoar, que a gente consiga pelo menos desculpar, esquecer. Esquecer ainda é mais difícil, né? Quando a gente sofre a dor, né? Mas a gente consegue se libertar dela. Através da oração, da boa vontade, né? Da prática da luz, do entendimento de que aquilo ali aconteceu porque aconteceu.
Qual o motivo para eu ter passado por aquilo? Então, se a gente não consegue perdoar, desculpar e passar adiante, sem criticar a pessoa, sem desejar mal a ela, sem querer que ela se dê mal na vida. Porque aí nós estamos fazendo uma semeadura, que depois nós vamos ter a nossa própria colheita. Porque se eu desejo mal ao outro, eu estou desejando mal a mim mesmo. Olha o dedinho apontado. Ó. A gente aponta o dedo, mas tem um dedo apontado para mim. Então, quando eu faço uma semeadura, eu vou ter uma colheita obrigatória. E quem semeia as coisas difíceis não vai recolher coisas boas. Então, a gente precisa aprender a fazer essa semeadura no bem. O sacrifício mais agradável a Deus, né? Quando a gente entende essas situações, passa a ter mais serenidade, mais luz, né? Quando a gente vai se reconciliar com o nosso irmão, antes de depositar as ofensas no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de apresentar para ser perdoado, ele precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguém. Então esse é um sacrifício agradável a Deus. Não é ficar a gente se batendo, se martirizando, não. Mas é a gente entender que existem situações que a gente precisa resolver e consegue resolver. Se a gente ainda não tem essa maturidade, a gente vai pedindo a espiritualidade, a gente vai lendo, né? A gente vai absorvendo os estudos, a gente vai entendendo, até que chega uma hora em que, como diz o ditado, a ficha cai. Ela cai. E a gente consegue, meus irmãos, consegue fazer essa mudança dentro de nós. Não é uma coisa rápida. Não é uma coisa para daqui a pouco. Mas ela é real e ela acontece. E nós vamos um dia, todos nós, conseguir ser misericordiosos. Aí Jesus fala aqui do argueiro e da trave no olho, né? Quer dizer, a gente vê o defeito do outro, mas não vê o nosso. Aí a gente diz assim, fulano tinha que estar aqui para assistir esse estudo. Se fulano não está lá para assistir o estudo, é porque naquele momento ele ainda não está pronto para assistir. Mas eu já estou pronta para ouvir as mensagens que são para mim, que vêm de encontro a mim, para que eu possa analisar aquela palestra, aquele encontro que eu participei. E o que eu posso fazer por mim, dentro de todos aqueles ensinamentos que eu recebi naquela noite. Então não adianta eu querer que o outro escute, que o outro... Ele vai até escutar. Se tiver gravado, ele vai ouvir na hora certa. Mas as mudanças acontecem paulatinamente. O progresso é inevitável para todos nós. Todos nós vamos progredir, mais cedo ou mais tarde. Como Paulo de Tarso, como Maria de Magdala, ou como Joanete, como Pedro, Paulo, João. Cada um dentro do seu tempo. Cada um dentro da sua possibilidade de entendimento nesse momento reencarnatório que cada um de nós vive. Pede para que a gente não julgue. Olha que capítulo importante. Para que a gente não atire a primeira pedra. Porque a gente tem que lembrar que a gente também tem telhado de vidro. Aí, nas instruções dos Espíritos, fala do perdão das ofensas, da indulgência. Olha, da indulgência. A indulgência jamais se ocupa com maus autos de outrem, a menos que esteja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tenha cuidado de os atenuar quanto possível. Quer dizer, quando a gente vê o erro de um companheiro, a gente tem que ter todo carinho e todo cuidado para falar com ele, para que ele não fique triste, ele não fique magoado. Aquilo não faça com que ele se afaste de nós, mas com que ele tenha em nós confiança, porque ele sabe que tem um amigo, tem um irmão, tem um companheiro que o pode ajudar, né? E ele segue mais aqui. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e a mais das vezes velados, quer dizer, aquele conselho que a gente dá a ele com toda a serenidade possível. Olha, isso, assim, assim, você tem condições de mudar. Isso é possível você mudar.
Sede, pois, severos para convosco. A gente tem que ser sempre severo comigo. O primeiro ouvido que está ouvindo o que está sendo dito é o meu. Então eu preciso ser severa comigo, para que eu possa aprender e principalmente apreender. Porque não adianta ficar numa coisa só exterior. Todo o ensinamento de Jesus, ele tem que entrar dentro do nosso coração. A gente usa o coração porque a gente usa o coração como órgão mesmo de misericórdia, né? de amor. Mas tem que entrar dentro da nossa alma, entrar dentro de nós. Porque tudo isso é o nosso DNA divino. Tudo isso que nós estamos estudando ao longo de todos esses meses já está dentro de nós. E em algum momento da nossa história reencarnatória, nós fizemos ao contrário. E retornamos, não para pagar, mas para corrigir. A corrigenda vem. E ela vem e nos faz com que a gente pare e pense como eu posso melhorar, o que eu posso fazer para ser melhor, sempre. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, olha só quem julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por seguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Quer dizer, Deus conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, tereis quiçá cometido faltas graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência traz calma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, quando nós somos extremamente rígidos com os outros e não temos a mesma rigidez para conosco, nós afastamos as pessoas de nós. Então, nós precisamos saber falar com as pessoas. E aqui ele segue nessas instruções, né? Até que lá no final ele pergunta se é permitido repreender os outros, notar as imperfeições, divulgar o mal. E ele diz, ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Certamente que não, essa é uma conclusão a tirar-se, porque cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daquele cuja tutela vos foi confiada. Nossos filhos, né? Principalmente nossos filhos, a gente tem um dever de tutela sobre eles, de encaminhá-los para o bem, de encaminhá-los para a luz, né? Sempre. Então, quando a gente é misericordioso, ser misericordioso é compadecer-se da dor do semelhante, é compreender as necessidades que eles têm, é saber perdoar. Não basta dar objeto, é preciso dar de si. Nós precisamos ser presentes, né? Não é dar presente, mas é ser presente. É estar nas situações em que a criatura mais precisa. Mesmo que essa criatura depois não te compreenda, né? A gente precisa entender isso. Dar objetos é amar o semelhante. Dar de si é amar a Deus. Eu achei essa frase muito bonita. Que quem dá de si ama a Deus. Porque ama o próximo como a si mesmo. E é um dos mandamentos de Jesus, né? Que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente entende isso, né? E vos digo mais, né? Que a gente deve amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Pode-se fazer o bem sem ser bom. A gente pode fazer isso. A gente vai lá, ajuda, acabou, saiu, foi. Mas é impossível ser bom sem fazer o bem. Então, à medida em que nós vamos compreendendo e desejando ser bons, a gente tem que fazer esse exercício da bondade, o exercício da caridade. Todos nós, para com todas as pessoas. Caridade no olhar, caridade no falar, caridade no agir, caridade de se colocar no lugar do outro e tentar ajudar da melhor maneira possível e fazer tudo aquilo que for necessário para que aquela criatura possa se sentir feliz, se sentir bem, ter bem-estar, sair daquela situação de penúria em que ela se encontra. Porque hoje, meus irmãos, desde as coberturas
até as choupanas, todos nós temos as mesmas dificuldades. Muitas pessoas que esse ano tiveram seus reveses em situação financeira estão aí hoje desesperados, sem saber o que fazer. Quando tem consolo para todas as situações da nossa vida dentro do Evangelho. E principalmente quando a gente tem misericórdia do nosso próximo. Então, receber misericórdia. O que se dá para a vida retorna. Foi como nós falamos no início. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que a gente dá à vida, ela vai retornar para a gente. Atitude doadora na horizontal. Cria as condições necessárias para receber verticalmente, que é quando a gente vai ascendendo para a espiritualidade. Isso também é muito bacana. Conforme você vai crescendo, você vai se desenvolvendo espiritualmente. E é para isso que nós estamos aqui. Para desenvolver todas esse DNA divino que já existe em nós. Toda essa bondade, todas as virtudes que nós recebemos da nossa criação, na nossa criação. Nós estamos aqui para desenvolver esses germes divinos que existem em nós, que é o nosso código divino, nosso DNA divino. Então a gente cresce verticalmente. Os misericordiosos receberão misericórdia não necessariamente dos homens, mas de Deus. Muitas vezes os homens não entendem o que fazemos por eles, por que fazemos por eles. Muitos acham que nós fazemos para receber alguma coisa material em troca. Muitos acham que a gente está fazendo para receber algum benefício. E não é isso, não é uma troca. A misericórdia é o amor pelo amor. A misericórdia é a gratidão de você já entender que como filho, como herdeiro de Deus, você é capaz de estender essa mansietude, esse amor, essa gratidão para todas as pessoas. É quando você se abre à misericórdia divina. Aqui no livro do Eliseu Riganotti, O Evangelho dos Humildes, tem uma passagemzinha que diz assim: misericordioso é aquele que se compadece da dor alheia. É sentir o coração pulsar de piedade para com os irmãos, tocados pela necessidade e pelo sofrimento. É ser compassivo, amigo, tolerante. A misericórdia, porém, deve ser uma virtude ativa. Deve ir procurar o desafortunado e mitigar-lhe a situação dolorosa dentro das possibilidades que o Senhor concede a cada um. Deve saber estender a mão ao ofensor, num gesto resoluto de perdão e amizade. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, porque aquilo mesmo que fizermos aos outros, isso mesmo receberemos. Espíritos em começo de evolução que somos, ainda muito sujeitos a erro, de que maneira mereceríamos a misericórdia divina, se não pela misericórdia que usamos para com o nosso próximo? Então, meus irmãos, a gente precisa desenvolver essa habilidade dentro de nós, como eu já falei, desse DNA divino que nós possuímos, para usar de misericórdia com todos os irmãos que precisam de nós, né? Que muitas das vezes estão em situação de grande dificuldade moral, dificuldade de todas as ordens, e nós podemos ser aquela luz, né? Nós devemos ser aquele agente transformador, modificador, pacificador, amparador, né? Aquele agente de Jesus, aquele trabalhador do Cristo que já entendeu a necessidade de fazer o bem pelo bem, porque nós estamos crescendo espiritualmente. Nesse livro aqui, o Evangelho por Emmanuel, tem uma passagem que ele fala: a luz da compaixão. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra não te envolva. Aí ele vai falando, né,
que diante dos desajutados alheios compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faze o melhor que possa. Todos somos alunos no educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e achará nos outros a misericórdia para contigo. Então, meus irmãos, é uma luz mesmo da compaixão, a misericórdia. A misericórdia é uma luz que se acende dentro de nós. E como nós somos criados para a perfeição, nós vamos conseguir atingir esse estado de misericórdia, que é quando o nosso coração fala que a gente deve ter compaixão sempre do nosso irmão. Esteja ele em que situação estiver, como disse Eliseu Riganotti, dentro das nossas possibilidades. Se a gente não tem possibilidade de erguer uma casa para alguém, a gente vai buscar essas possibilidades, trabalhar essas possibilidades para que a gente possa levar o melhor sempre para o nosso próximo e buscar sempre quem nos ajude a realizar. Então, ser misericordioso é estar sempre em consonância com Deus, crescendo na vertical, né? Crescendo para a espiritualidade amiga. Nós vamos, então, encerrar o nosso estudo, fazendo a nossa prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade que tivemos mais uma vez de divulgação da doutrina espírita. Usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo Emmanuel, o Evangelho dos Humildes, de Eliseu Riganotti, e também mais algumas apostilas do Oeste. Além, é claro, né, da boa intuição dos amigos espirituais que sempre nos ajudam. E vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, nós te agradecemos infinitamente e rogamos, Senhor, que a sua misericórdia se faça presente em todos os lares, em nossos corações, em nossa vida. Que possamos aprender, Senhor Jesus, como ser bom, brando e pacífico. Que seja um exercício diário em nossas vidas, a busca, o retorno ao teu DNA divino, ao DNA que colocaste em nós. Ilumina, Pai, a toda a humanidade. Abençoa a casa de Amadeu Ferretti, ao Grupo Teresa de Jesus, a todas as casas co-irmãs e ajuda-nos, Senhor, no trabalho de divulgação da doutrina espírita. Que a sua luz se faça presente em nossos corações e em nossa vida no ano que se inicia. Abençoa a todos nós e se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, paz e bem, em nome de Jesus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 11 de janeiro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, pela expositora Lília Pereira, do Centro Espírita Pedro de Alcântara. Aguardamos vocês!